Muito bem, amados, nós vamos continuar a série que eu comecei no domingo passado, com o tema O Deus dos Recomeços, né? Eu vou pregar ainda mais 2 mensagens no 4º domingo e no 1º domingo de novembro, nesta série, né, que começou no domingo passado. Não estarei pregando no 3º, mas no 4º domingo de outubro e no 1º de novembro nós vamos encerrar. E comecei no domingo passado falando sobre Josué, né, após aquela derrota que o povo de Israel enfrentou lá no capítulo 7 contra Ai, né? Era um povo pequeno, os espias disseram, não precisamos de todo o exército, poucas pessoas vão dar conta disso, e nós vimos que foi uma derrota frustrante, porque havia pecado no meio do povo. Josué não entende, Josué lamenta diante do Senhor, e o Senhor diz, Israel pecou, há coisas condenadas no vosso meio. E nós percebemos que quando a ira de Deus foi afastada, quando o pecado foi exposto, confessado e abandonado, no capítulo 8 nós vimos o recomeço, né? No capítulo 8 de Josué, o Senhor disse, olha que entreguei nas tuas mãos, Ai, o seu rei e todo o seu povo, né? Deus providenciando um recomeço. Recomeço só é possível na presença de Deus, só é possível por conta da graça de Deus. Eu quero convidá-lo então a continuarmos, e hoje vamos refletir sobre a vida de Davi. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1, a palavra do nosso Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, a partir do verso 1, continuamos na série O Deus dos Recomeços, e vamos pensar hoje como Davi lidou com a frustração e com o desgosto. A palavra diz, assim mesmo como os irmãos estão assentados, 1 Crônicas 13, a partir do versículo 1. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades, e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, como com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse, como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez.
Queria que você se aquietasse diante do Senhor e pedisse aquilo que nós já cantamos nessa manhã. Fala, Senhor, fala comigo. Eu sei que você não veio aqui por conta da minha palavra, você veio aqui por causa do Senhor. E o Senhor quer falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua palavra, que é inspirada pelo Teu Espírito. E pedimos nessa hora que Tu nos fales ao coração, aos nossos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, aqueles que se unem a nós nesse momento para ouvir a palavra, ou vão ouvi-la no outro dia, numa outra ocasião. Que o Teu Espírito possa falar, ó Deus, a cada vida, a cada mente, renovando a nossa mente, fortalecendo a nossa fé, sustentando-nos na caminhada, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há uma expressão muito forte aí no versículo 11, desgostou-se Davi. Davi enfrentou aqui, nessa ocasião, que tinha tudo para ser uma grande celebração, uma grande festa, um profundo desgosto. Davi experimentou uma frustração terrível. O contexto é que Davi havia, após a morte de Saul, assumido o reinado. Primeiramente ele começou a reinar no reino sul, na parte sul, depois todo Israel, diz a Escritura, que o convidou para ser rei sobre a nação. Os irmãos se lembram que um dia Deus enviou o profeta Samuel à casa de Jessé, o pai de Davi, e o Senhor disse, dessa casa eu já me provi de um rei. E nós sabemos que todos os irmãos mais velhos de Davi estavam reunidos, e o Senhor não confirmou ninguém no coração de Samuel. Samuel foi tentado até achar que seria um daqueles maiores, mais fortes, talvez o mais velho, mas o Senhor disse, Samuel, não olhe para a aparência, porque o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Foi aí que Samuel perguntou a Jessé, mas acabaram-se os seus filhos? E aí ele disse, foi bom você dizer, ainda falta o mais moço, falta um menor. E aí mandaram chamar a Davi, e quando Davi chegou, a palavra diz que o Senhor disse a Samuel, unge-o, porque é este. E é interessante que, naquele momento, diz a Escritura, que o Espírito de Deus passou a atuar na vida de Davi. Ele recebeu a promessa de que seria o rei de Israel, mas o rei ainda estava no poder, e era Saul. É como se você, na sexta-feira, no final do expediente, ouvisse do seu chefe, olha, segunda-feira você vai assumir um novo cargo, você vai ser o chefe aqui desse departamento, a sua mesa vai ser aquela ali, o seu computador vai ser aquele ali, e você no final de semana celebra, nem consegue dormir de tanta emoção, mas na segunda-feira você chega no trabalho e tem alguém sentado ali ainda. O anterior ainda não saiu, mais ou menos o que Davi está vivendo aqui. Ele passou um período de provação, de perseguição, nós conhecemos bem, mas chegou o momento em que Davi tomou posse, Segundo, isso está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, quando a palavra diz assim, pois todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron. Davi já estava reinando no reino sul, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor. Segundo Samuel 5, 3 e 4, ungiram Davi rei sobre Israel, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Assim que Davi assumiu o poder, ele foi logo atacado pelos filisteus. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, e o Senhor o socorreu. E é um versículo lindo, segundo Samuel 5, versículo 10, que diz, ia Davi crescendo cada vez mais em poder, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E aí, amados irmãos, Davi tem um desejo, um anseio no seu coração. E nós lemos aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, que Davi desejava trazer a Arca da Aliança para o centro do governo, para Jerusalém, para a capital do governo. E ele diz isso no versículo de número 3, e tornemos a trazer a arca para nós, a arca de Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela.
Então vejam, amados irmãos, Davi tem uma motivação correta, uma boa motivação, podemos dizer uma motivação santa. Ele percebeu que Saul foi negligente com esse aspecto tão importante da vida espiritual da nação. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Ela ficava no compartimento mais sagrado do tabernáculo, né? No lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote podia entrar naquele compartimento após o véu. Nós conhecemos a história, né? Então era ali que, sobre a tampa da arca, no propiciatório, que Deus se fazia propício quando o sangue do animal era colocado ali. Uma vez por ano havia a propiciação, né? Por toda a nação. Então, amados irmãos, Davi percebeu que Deus precisava estar no centro do seu governo. A sua motivação é correta, mas nós lemos no versículo de número 11, né, que Davi desgostou-se. O dia que era para ter sido uma grande celebração, uma festa maravilhosa, um tempo de alegria, se tornou um momento de desgosto e de frustração. Por que isso aconteceu? Eu queria considerar com os irmãos que por duas razões. Por que Davi experimentou desgosto e frustração aqui nesse contexto? Primeiro, porque Davi adotou prioridades erradas. Vejam, a palavra diz no versículo 1, consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e depois ele convoca toda a congregação de Israel. Se bem vos parece que isso vem do Senhor, enviemos depressa mensageiros. Então ele consulta todo o reino, mas ele não consulta a Deus. Mas ele não considera o que a Escritura falava a respeito do transporte da arca. Então, amados irmãos, existem desgostos na nossa caminhada que são resultados de prioridades erradas. Quando nós não consideramos o senhorio de Jesus, nós cantamos nessa manhã que nós consagramos a nossa vida ao Senhor e nós precisamos consultar a Deus, buscar a presença de Deus. Davi consulta o seu exército, os capitães de 1000, de 100, consulta todo o seu staff, consulta todo o povo, e toda a gente está feliz, alegre, mas ele não consulta a Deus. A segunda razão para esse desgosto é que, além de Davi ter adotado prioridades erradas, ele utilizou meios errados. Vejam o versículo de número 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Por não ter consultado ao Senhor e ter ficado só com a boa intenção, a boa ideia de colocar a arca da aliança num carro novo. Veja, Davi está bem intencionado. Mas, meu irmão, eu queria que você prestasse atenção numa realidade. Deus não governa por emoção, Deus governa pela sua palavra. O governo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida não é baseado em emoção. Nós não podemos entrar na obra de Deus, servir ao Senhor, caminhar com Deus nesse mundo, segundo o nosso coração, segundo aquilo que nós achamos que é melhor. Afinal de contas, nós estamos no século 21, já estamos bem grandinhos como igreja, já temos 20 séculos de história da igreja, então nós podemos criar algo novo para a obra do Senhor. Irmãos, eu não estou dizendo que o nosso Deus não é um Deus que não nos dá criatividade, não é isso que eu estou dizendo. Mas há princípios da palavra de Deus que são inegociáveis. Há princípios de Deus na nossa vida que nós não podemos brincar com eles. E aqui, irmãos, tratava-se de algo muito claro. Se você olhar para o livro da lei, se você olhar para as orientações de Deus aos sacerdotes, aos levitas, que eram os auxiliares dos sacerdotes, eles tinham determinações claras, precisas, sobre a questão do transporte da arca. Irmãos, eles sequer poderiam entrar ali de qualquer maneira, senão eles morriam fulminados na presença de Deus.
Leia depois com calma o livro de Levítico, quando trata dessa questão, né? Os cuidados que eles deveriam ter. Quando a nuvem se movia, Israel tinha que sair, o sumo sacerdote ia lá, guardava, né, a aliança e cobria, e aí sim os levitas podiam tocar. Não era um móvel qualquer, não era alguma coisa qualquer. Esse é o perigo de nós nos acostumarmos com as coisas espirituais. E talvez foi isso que aconteceu com Uzá e Aiô, porque estava na casa deles. Talvez eles olharam, isso aqui é um móvel comum que temos. E aí, amados irmãos, a palavra diz que Davi teve uma brilhante ideia. Comprou um carro novo. Ricardo pagou o IPVA em dia. Comprou um carro novo, mas ele se esqueceu que no caminho existiam pedras. Um carro de bois, 0 quilômetro. E os bois tropeçaram. E aí a palavra diz que, no versículo 8, Uzá estendeu a mão para segurar, porque os bois tropeçaram. Ele foi segurar a arca da aliança, e a ira de Deus se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu perante Deus. Um dia que era para ser um dia de festa, de celebração, se tornou um dia de desgosto, de frustração. Por quê? Porque Davi adotou prioridades erradas, e porque Davi utilizou meios errados. E aí a pergunta que eu faço é: como Davi lidou com a frustração? Como ele lidou com esse desgosto? Sabe, irmãos, talvez muitos de nós passaríamos o resto da nossa vida lamentando esse episódio. Quantas pessoas experimentaram desgosto na sua existência, na sua caminhada, e vivem anos depois, décadas depois, ainda presas àquela situação. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para o Deus que é o Deus dos recomeços, para o Deus que pode nos curar do desgosto, para o Deus que pode nos curar das frustrações e nos levar a um novo tempo na nossa caminhada. É isso que nós vamos ver aqui nesse texto. Há pessoas que estão feridas há tanto tempo por algo ruim que lhes aconteceu, porque não creem na possibilidade de recomeçarem na presença do Senhor. Vejam, amados irmãos, no versículo 12, a palavra diz: temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Talvez quando lemos esse texto, pensamos assim: por que ele não perguntou antes? Ah, amados irmãos, depois de Gênesis capítulo 3, o nosso coração é enganoso. Mas eu louvo a Deus porque ele fez essa pergunta. Ainda há tempo, ainda houve tempo dele fazer essa pergunta, e ainda há tempo de você fazer essa pergunta ao Senhor hoje: como trarei a minha arca de Deus? Ou seja, como eu posso recomeçar? Como é possível minha vida voltar a trilhar o caminho de Deus, segundo a vontade do Senhor? Ou seja, Davi não ficou paralisado e dizendo: olha, nunca mais isso pode acontecer. A arca nunca mais vem para Jerusalém, veja o que eu fiz. Uma pessoa morreu por minha causa. E certamente, irmãos, isso foi terrível. A prova disso é o versículo 11, dizer que desgostou-se Davi. Foi cara essa experiência para Davi, foi dolorosa para Davi. E eu não estou subestimando aquilo que você viveu, não estou dizendo que foi fácil, mas eu quero dizer para você que há um Deus que pode estabelecer um recomeço na sua caminhada, em nome de Jesus. Você não precisa morrer no desgosto, você não precisa morrer na frustração, você não precisa carregar esse fardo para o resto da sua vida, porque na graça de Deus há recomeço para você, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Há uma possibilidade de recomeçar, e essa possibilidade está no amor de Deus, na graça do Senhor. Eu gosto quando Jeremias diz, Jeremias 31:13, então a virgem se alegrará na dança, também os velhos e os jovens, tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. E eu quero então chamar a sua atenção para o recomeço. Para o recomeço na experiência de Davi.
E nós encontramos nessa história 3 atitudes de Davi que determinaram a sua vitória sobre o desgosto. Primeira delas, a palavra diz que Davi voltou a consultar o Senhor. Capítulo 14, nós vemos isso. Davi consultando ao Senhor novamente. E ele busca a presença de Deus. E ele então pergunta, verso 10, dizendo, perdão, irmãos, a palavra diz, como trarei, no versículo de número 12, como trarei a mim a arca de Deus? Ele faz essa pergunta, ele volta a consultar ao Senhor, e por isso ele obtém uma resposta, de Deus para a sua vida. Ele recebe a revelação de que os levitas deveriam carregar a arca, capítulo de número 15 do livro de Crônicas. Ele consulta a Deus e ele então chega a essa conclusão. Versículo 13, pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Por que então não buscamos segundo nos fora ordenado? E aí a palavra diz, santificaram-se os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Verso 15, 1 Crônicas 15, de 13 a 15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então vejam, irmãos, Davi voltou a consultar ao Senhor. No primeiro momento ele consultou o exército, ele consultou todo o seu staff ali político, ele consultou o povo, todos estavam felizes, mas ele não consultou a Deus. Mas agora ele consulta a palavra do Senhor e ele volta-se para a Escritura, Segundo lugar, Davi submeteu-se à orientação. Primeiro ele consulta a Deus, ele volta a consultar e depois ele é orientado por Deus. Ele se submete à oração de Deus revelada em sua palavra. Capítulo 15, versículo 2. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Os levitas deveriam transportar a arca, isso está lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 8. Eles deveriam levá-las aos ombros pelos varais que atravessavam as argolas nas suas laterais, Êxodo 25, 14. Tudo na lei. Por isso que ele diz, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. O Senhor os elegeu. O Senhor os elegeu. Eles foram separados por Deus para isso. A arca não tem que estar num carro novo. A arca precisa ser carregada pelos levitas, transportada por eles nos seus ombros. Então Davi volta-se à palavra e obedece à palavra. Este é o caminho de vitória para mim e para a sua vida. Consultarmos a Deus, nos submetermos à sua palavra, mas ainda, amados irmãos, uma outra atitude determinante para que Davi pudesse vencer o desgosto. Ele acreditou na graça restauradora de Deus. Louvado seja Deus, diz o versículo 14, 1 Crônicas 13, 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o que aconteceu na casa de Obed-edom? Vejam, irmãos, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. O que isso tem a ver? Irmãos, essa notícia chegou aos ouvidos de Davi. Segundo Samuel capítulo 6, que é o texto paralelo, segundo Samuel capítulo 6,
Versículo 11 são as mesmas palavras que você acabou de ler em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. A terceira atitude de Davi, ele acreditou na graça restauradora do Senhor. Segundo Samuel 6, versículo 11, percebam, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Olha o versículo 12, segundo Samuel 6:12. Então avisaram a Davi dizendo, o que avisaram a Davi? O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. A notícia chega para Davi, Davi, tem uma notícia para te dar. A arca da aliança, lembra que Uzá tocou e morreu? Ela está 3 meses na casa de Obed-edom e ninguém morreu na casa dele. A Bíblia diz, irmãos, na segunda parte do versículo 12, segundo Samuel 6, foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Davi percebeu, gente, Deus não está matando toda a gente não, toda hora não. Foi um erro que eu cometi, mas a casa de Obed-edom está debaixo da graça, debaixo da bênção de Deus. Davi enxergou aqui a graça que restaura. Davi que enxergou o Deus que perdoa, ele recebeu essa notícia e ele se alegrou na presença do Senhor. Se alegre nessa manhã, meu amado, porque o nosso Deus é o Deus do recomeço. Você não precisa morrer no desgosto, você não precisa levar a frustração para o resto da sua existência, para a sua caminhada, porque há recomeço na graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O desgosto foi experimentado pela desobediência, mas agora Davi se alegra, agora Davi se alegra na presença do Senhor, e eu quero dizer para você, que a graça de Deus abre portas para a cura, para o desgosto, para a frustração, para a decepção, em nome de Jesus. Isso vai acontecer na sua vida, vai acontecer na minha vida, se nós nos voltarmos sinceramente ao Senhor, a sua palavra com uma disposição de arrependimento e obediência. É óbvio que nessa segunda vez, Davi não colocou a arca num carro novo novamente. Isso seria insistir no erro, isso seria permanecer no pecado. Deus não quer isso na minha e na sua vida. Mas quando ele se volta para a revelação de Deus, os levitas carregam a arca, transportam-na sobre os seus ombros, com as varas que atravessavam as argolas. A arca foi introduzida em Jerusalém e foi uma grande festa. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 25. Foram Davi, os anciãos de Israel, os capitães de milhares, para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Veja verso 26, 1 Crônicas 15, 26. Tendo Deus ajudado a quem, irmãos? Ajudado os levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Deus honrando a sua palavra, Deus zelando pela sua palavra. Deus não abençoa quando a arca é levada num carro novo, mas Deus ajuda quando a sua palavra é obedecida, porque Ele não governa por emoção, Ele governa por princípios as nossas vidas. A palavra foi nos revelada para nós obedecermos, para nós praticarmos, para nós experimentarmos a graça e a bênção de Deus em nome de Jesus. Ele ia vestido de linho, versículo 27, um manto de linho fino, como também os levitas, e aí nós vemos cada passo de Davi, se alegrando, saltando, pulando de alegria, na presença do Senhor. E introduziram, capítulo 16, verso 1, introduziram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que lhe armara, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Quando há cura para o desgosto, há alegria na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Mas eu quero concluir
chamando a sua atenção para uma outra realidade. Quando nós experimentamos a graça de Deus, quando nós recomeçamos na presença de Deus, nós deixamos um legado para as futuras gerações. Eu queria que você considerasse que Salomão, um dia, também precisou transportar a arca. Os irmãos sabem que a missão de construir o templo foi dada a Salomão. Davi até desejou, mas não foi ele quem executou. E vejam, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 7. Eu já estou concluindo essa reflexão. Primeiro Reis, capítulo 7, versículo 51. A palavra diz assim: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro, os utensílios, e ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Davi consagrou do seu tesouro pessoal, ofertas ao Senhor. Lá em 1 Crônicas 29 nós vemos isso, o povo todo participou das ofertas, foi um tempo de alegria. Mas aí, irmãos, depois da construção, era necessário que a arca fosse trazida para o templo. Capítulo 8, versículo 3 e versículo 4, vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. Aleluia! A próxima geração, Salomão, se lembra desse momento, se lembra tanto do desgosto experimentado pelo seu pai, como da cura que ele experimentou. E ele não quer agora repetir aquilo que aconteceu. Ele não quer perpetuar o erro da geração passada. Como isso é maravilhoso. Como a graça de Deus muda a nossa vida e muda a nossa descendência. Quantas pessoas têm experimentado isso? Vivem em famílias que não conheciam o Evangelho, que não conheciam a palavra, e aí se renderam ao amor de Deus, foram convencidas pelo Espírito Santo, e agora constituíram uma nova família, uma família restaurada, uma família restabelecida, as mesmas pessoas, mas restauradas, e aí começa uma nova história, e a geração seguinte também é impactada por essa graça. Eu louvo a Deus por esse texto, porque Salomão não quis repetir o erro do seu pai. Quem levou a arca para o templo foram os levitas, os sacerdotes, que foram consagrados para aquela missão. O lugar de arrependimento que Davi encontrou na presença de Deus abriu portas para a sua experiência de renovação e de recomeço, e ao mesmo tempo estabeleceu um marco para a vitória da futura geração. Graças a Deus por isso. Os erros não precisam ser perpetuados. Deus quebra esse ciclo de desobediência, de rebelião, e Ele só faz isso debaixo da sua graça, em nome de Jesus. Nessa manhã, Deus está te chamando para renovar, para recomeçar, para restaurar, em nome de Jesus. Talvez você esteja se lembrando de que um dia os bois tropeçaram na sua vida. Talvez em algum momento você quis que a arca fosse transportada num carro novo. Mas nessa manhã o Senhor te chama ao conserto. Nessa manhã o Senhor te chama à renovação. E diz para você, você não precisa morrer no desgosto. Você não precisa morrer na decepção, na frustração. Porque eu sou o Deus do recomeço na sua vida. Um dia, irmãos, nossos pais romperam com Deus. Um dia eles acreditaram na mentira que eles poderiam ser iguais a Deus. E aí se inicia o caminho do coração.
e nós nos separamos de Deus. E essa separação, querida, ela é terrível. A Bíblia chama isso de morte, morte espiritual. O que é morte espiritual? É quando a pessoa está viva, seu organismo funciona, o coração bombeando sangue para todo lado, mas espiritualmente está separada de Deus, morto no pecado. O pior de tudo é que não podemos mudar essa situação por nós mesmos. E se essa separação continuar após a nossa morte física, será uma morte eterna, uma separação eterna. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim, porque Deus entrou na história através do seu Filho amado, e morreu a nossa morte, viveu para a glória do Pai, morreu para a glória do Pai, ressuscitou ao terceiro dia para a glória do Pai, e para a nossa salvação eterna. Um dia, Davi ouviu dizer: olha, a arca está na casa de Obed-edom, já há 3 meses, e Deus tem abençoado a sua casa. Deus quer te abençoar, Ele vai fazer isso através de Jesus. Jesus é aquele que nos reconcilia com o Pai, é aquele que quer ser o pastor da nossa vida, quer guiar a nossa vida, e Ele te convida nesse dia, nessa hora, a se render ao seu amor, a crer que nele, somente no seu sangue, somente debaixo da sua graça, é possível você recomeçar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, você que tem experimentado desgosto, você que tem vivido tempos de angústia, de decepção, de frustração, mas nessa manhã, o Senhor diz ao seu coração e à sua mente que Ele é o Deus do recomeço. Não precisa continuar dessa forma. Renda-se ao Senhor, se renda ao seu amor, volte-se à sua palavra, submeta-se à sua palavra, em nome de Jesus, e creia na sua bênção, creia na bênção da restauração, creia na bênção da graça do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olhe para a casa de Obed-edom e veja a graça chegando, a alegria chegando novamente. E Davi olha para aquilo e diz: louvado seja Deus, eu não preciso morrer no desgosto, eu não preciso morrer culpado, eu não preciso morrer debaixo desse peso terrível. Há uma graça liberada sobre a minha vida. Há um Deus que é rico em perdoar, há um Deus que é pronto em restabelecer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Você que está na sua casa, abra o seu coração ao Senhor nessa hora. Talvez você diga: Senhor, quanto desgosto eu tenho experimentado na minha vida, mas nessa manhã eu creio na Tua bênção. Nesse dia eu creio na restauração, eu creio no Teu perdão, eu creio no recomeço na Tua presença. Eu quero orar por você, mas você que está aqui também, meu irmão, minha irmã, o Senhor te convida nessa hora a romper com este ciclo de desgosto, de frustração. Você não precisa continuar dessa forma. Creia na graça, creia no Deus que renova, no sangue de Jesus há perdão, na graça de Deus há recomeço, há uma possibilidade de você se levantar para viver um novo tempo na presença do Senhor, para viver tempo de alegria, para viver a alegria do Senhor, a alegria que Deus tem para você, a vida abundante que Jesus tem, em nome de Jesus. É manhã de você romper com tudo que tem embaraçado a sua vida, é manhã de você dizer: Senhor, quebra esse emaranhado na minha vida. A palavra diz que o Senhor é aquele que me guia perfeitamente, que desembaraça o meu caminho, diz o salmista no Salmo 18, que aperfeiçoa a nossa caminhada, que nos abençoa na nossa jornada. Talvez você esteja vivendo isso e eu queria orar por você. Você que está aqui, a igreja está de olhos fechados. Se você quiser ficar em pé nessa hora, dizendo: Senhor, eu quero ser curado, eu preciso ser curado desse desgosto, dessa frustração, dessa decepção, mas eu creio nessa manhã, eu creio na Tua bênção, eu creio na graça que restaura, eu creio na graça que renova, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor pode quebrar o ciclo de angústia na minha vida. Eu não vou permanecer nessa condição,
porque Tu és o Deus da graça, Tu és o Deus da bondade, Tu és o Deus da misericórdia. Onde você está, meu irmão, minha irmã, fique em pé, eu quero orar por você agora. Se o Espírito Santo falou contigo, eu quero orar com você. Glória a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa frustração não é perpétua na sua vida. Essa decepção, esse desgosto não vão se perpetuar na sua existência, na sua história, diz o Senhor, em nome de Jesus. É hora de você romper. É hora de você dizer, olha, os bois tropeçaram, eu falhei, mas eu me voltei à palavra, eu creio na revelação de Deus. Eu creio na verdade de Deus, eu vou me levantar, não na minha força, mas na força do Espírito Santo, para viver um novo tempo na presença de Deus. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quantas tentativas frustradas, mas agora Davi se volta à palavra. Ele diz, pai, eu pequei. Eram os levitas que precisavam levar a arca, mas o Senhor está me dando uma chance. O Senhor visitou com graça a casa de Obed-edom há 3 meses, só tem bênção naquela casa. Eu quero essa bênção na minha vida. Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Então busque ao Senhor, se renda ao Senhor, creia na mão estendida, creia na misericórdia, creia em nome de Jesus, que você não precisa continuar frustrado, que você não precisa continuar no desgosto, que você pode vencer na graça de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença, na presença do Deus que renova, na presença do Deus que restaura, que reescreve a nossa história, em nome de Jesus. A nossa história está nas Tuas mãos, Senhor, e é uma história marcada pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor. Ah, Senhor, nós recorremos ao Teu favor nessa hora, recorremos à Tua graça restauradora nessa hora, Pai. Quanto desgosto, quanta frustração, Pai querido, mas Tu és poderoso para estabelecer um novo tempo. Quebranta o nosso coração, leva-nos de volta à Tua presença, à Tua palavra, a Deus, a nos submetermos aos princípios da palavra. O Senhor não governa por emoção, o Senhor é o Deus que revela a sua vontade, o seu querer, o seu caráter na palavra, Senhor. E nós cremos que a Tua palavra é a verdade, nós cremos que a Tua palavra, Senhor, é a direção, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Abençoa os Teus filhos que se colocam em pé nessa hora, apresentando ao Senhor as suas vidas e crendo na Tua bênção. Nós Te louvamos, Senhor, pela graça. Tua palavra diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade foram reveladas em Jesus. O Deus unigênito veio revelar o coração do Pai. O Deus unigênito veio nos dizer que o Pai nos aceita através do sacrifício do Filho. O Senhor colocou os nossos pecados não debaixo do tapete, mas colocou-os sobre Jesus na cruz do Calvário, e Ele venceu a morte, quebrando todo o domínio do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Deus te abençoe, meu irmão.